Olá, estamos aqui para mais uma pré-aula das lições bíblicas edições CPAD, que tem como tema neste trimestre Aviva a Tua Obra. Vem falando neste trimestre sobre avivamento, desde a primeira lição, o avivamento espiritual, até a sexta lição, que é essa que estou vendo, o avivamento no ministério de Pedro. Todas as lições até agora falaram de avivamento. E até o final da revista, no final do trimestre, elas falarão de avivamento. O nosso assunto da lição é o avivamento no ministério de Pedro. O textuário é um versículo que, de certo modo, traz um resumo. Ele diz assim, está em Atos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Isso aqui é o começo do sermão de Pedro, o conhecido sermão de Pedro na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A verdade prática nos diz: a vida do crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Daí a importância do avivamento na vida do cristão. A vida do cristão pode se dividir entre o antes e o depois. O cristão antes do avivamento e o cristão depois do avivamento. Isso a gente pode observar no caso em questão aqui, que é o avivamento no ministério de Pedro. Pedro antes do avivamento e Pedro depois do avivamento. Quem era antes e quem foi depois. A nossa lição, ela traz objetivos, claro. E um dos objetivos, são 3 objetivos, e um dos objetivos da lição é destacar as características do apóstolo Pedro, características essas antes do Pentecostes, antes da experiência que ele teve do Pentecostes. O outro objetivo é compreender o impacto do batismo no Espírito Santo do Pentecostes na vida de Pedro, no caráter de Pedro, em quem era Pedro. O terceiro objetivo é ressaltar a importância do avivamento para a igreja hoje, nos dias atuais. Eu quero lembrar você que, se você gosta do conteúdo, você pode indicar para um colega seu, aluno da escola dominical, um colega seu, professor da escola dominical, um colega seu, coordenador, superintendente da escola dominical, porque é um assunto que tem o objetivo, tem a intenção, nossa intenção aqui é dar um suporte a mais para o professor, para o aluno, para o coordenador, para o superintendente, no que diz respeito à escola dominical. Tem um suporte a mais, uma ajuda, uma compreensão mais ampla do que seja o conteúdo, e ter uma lição, seja como aluno, professor, ou superintendente, ou coordenador, mais tranquila, de forma mais explicada, até tirar supostas dúvidas que estejam ocorrendo, estejam acontecendo. A gente vai começar com o primeiro tópico, obviamente, e o primeiro tópico traz o seguinte: Pedro antes do Pentecostes. O Pedro de antes. Quem era o Pedro de antes? Inicialmente, quem era Pedro? Pedro era um líder por natureza, isso a gente já sabe. A liderança de Pedro é incontestável nos evangelhos. Mas também, por outro lado, Pedro, percebe-se que ele é muito impulsivo, é muito de começar as coisas sem pensar, de falar sem pensar, de fazer sem pensar. Pedro é muito assim. Porque Pedro é muito assim, de fazer sem pensar, de falar sem pensar, então ele acaba fazendo coisas de forma precipitada. A gente, quando se comporta assim, a gente acaba fazendo coisas de maneira precipitada, de maneira que a gente não quer fazer, de jeito que a gente depois pensa, não devia ter feito assim, mas já fez. É precipitação, é fazer sem pensar e falar sem pensar. Pedro tinha essas características. Mas Pedro, antes do Pentecostes, o nosso texto aqui, na lição, no primeiro subtópico, diz que ele viveu 2 situações, teve 2 atitudes que marcaram a vida dele. Podem não ser as principais, mas essas 2 marcaram a vida dele. E uma, de certo modo, é a que marca a vida de Pedro, principalmente. Então, num primeiro momento, Jesus estava conversando com os discípulos e as pessoas estavam comentando sobre Jesus, quem era Jesus, e uns pensavam uma coisa, outros pensavam outra, uns achavam que ele era uma pessoa, outros achavam que ele era outra pessoa. O que é que as pessoas estão dizendo aí que eu sou? Eu sei que estou sabendo que tem boatos que as pessoas falam aí
que eu sou esse ou aquele, mas o que, é que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles vão dizendo, olha, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és João Batista, e vão dizendo o que eles acham de quem o Senhor é, quem o Senhor é. E aí Pedro levanta e diz, se destaca e diz, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É como se Pedro estivesse dizendo, tu és o enviado, tu és o Cristo que havia de vir, tu és o Salvador, tu és aquele que vai transformar o homem, vai mudar a vida das pessoas, vai trazer o reino de Deus para nós, o Evangelho, as boas novas de vida e salvação. Tu és aquele que vai morrer na cruz. Ele não disse isso exatamente, mas ele disse de forma compacta, até mesmo sem saber, talvez sem saber o que estava dizendo tudo isso. Porque eles não compreendiam ainda bem o que é que Jesus tinha vindo fazer. Não compreendiam o reino de Deus. Até depois que Cristo morre, eles ainda estão num processo de compreensão do que é esse reino, do que é tudo isso. Aí que eles vão começar a compreender com mais clareza quando Cristo se vai, que eles estão ali começando a desenvolver o que tinham que desenvolver. E ele diz que Cristo é exatamente isso, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ponto. Jesus Cristo diz, olha, muito bom, Pedro, muito bom, mas não foi tu mesmo que falou isso. Isso não foi de ti mesmo, foi Deus que te usou. Você foi usado por Deus para dizer isso. Ele te deu conhecimento para dizer isso. Ele te usou para dizer isso. Isso é muito bom, muito bom. Em outro momento, eu já ter ficado feliz, o professor fez a pergunta e eu acertei a pergunta. Então é como um aluno na escola dominical. O professor faz a pergunta, ele responde a pergunta e ele fica feliz porque acertou aquela pergunta. E foi elogiado, ainda foi elogiado pelo professor. Mas em outro momento, Jesus conversando com os seus discípulos novamente, no caso conversando com Pedro, e ele falava também sobre aquelas situações que ele iria passar por situações difíceis, humanamente difíceis, que ele ia ser preso, que os religiosos da época iriam prendê-lo, e ele ia ser condenado, ele ia morrer. Tudo isso que ele já dizia, que ele, assim que ele ia se aproximando de Jerusalém, ele foi falando isso com mais frequência. Quando eles passaram, quando foi mostrado a ele o templo, a beleza do templo, ele falou disso. Em outros momentos ele falou disso. E agora eles estavam em um momento que o Senhor dizia para eles, olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. E Pedro diz, não, Senhor, para com essa história. Tu não tem que fazer isso, tu não vai passar por isso. Eu, no que depender de mim, eu não vou deixar isso. Eu estou contigo e pronto, eu estou fechado contigo. No que depender de mim, isso não vai acontecer. Por que tu ia morrer? Morrer por quê? Não, não tem que morrer, tu não vai morrer não. Eu estou contigo, a gente está junto, a gente está nessa caminhada, a gente está junto, tu não vai morrer não. Pode contar comigo, não vou te abandonar. O Senhor fala para Pedro, Pedro, te acalma. Na verdade, não é tu que está dizendo isso. Quem está dizendo isso é Satanás. É Satanás que está te usando. Ele diz, para trás de mim, Satanás. O texto aqui é claro. Jesus de pronto diz, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus capítulo 16, versículo 23. Lá a gente tem essa situação. Esse era um momento em que o próprio Pedro, que tinha sido usado por Deus para dizer, para reconhecer, para mostrar, para tornar público que Jesus Cristo era o Filho de Deus, esse mesmo Pedro agora era usado por Satanás para dizer, de forma indireta até, dizer para Cristo não executar o plano de salvação, não morrer na cruz. Porque ele veio para isso, ele veio para morrer na cruz. Ele morreu na cruz não porque Roma quis matar ele e simplesmente foi só por isso. Não, esse foi o meio usado por Deus para que ele cumprisse o plano de salvação. Mas ele sabia que tinha vindo para morrer na cruz, para morrer pelas pessoas, pelos pecadores. Aquilo que era a sombra do Antigo Testamento agora se transformando em real, em realidade, no que realmente teria que ser. A sombra deixa de ter o valor que tinha e agora o processo de expiação acontece em Jesus Cristo, no próprio Cristo. Ele é o cordeiro da expiação para a expiação. E Jesus, sabendo disso, ele repreende Satanás. Esse era um momento interessante e a gente precisa observar que Pedro estava com Jesus, mas mesmo assim ele falou coisas direcionadas por Satanás. Às vezes as pessoas estão na igreja, mas elas não percebem até que estão sendo usadas, que estão sendo trabalhadas pelo inimigo e acabam falando coisas que não deviam falar. Isso é importante, estar atento ao contexto e vigiando para que não entremos nesses momentos de contradição, de saia justa, digamos assim, em que temos que acabamos falando aquilo que não devíamos falar, porque cedemos espaço de alguma forma, seja por nosso caráter impulsivo ou outra coisa parecida, cedemos espaço para
agir contra, para falar contra o plano de Deus. Foi o caso de Pedro. Mas a gente tem agora um segundo momento que Pedro nega Jesus. E nega Jesus 3 vezes. Em outro episódio de conversa com os discípulos, Pedro ele fala para Jesus: olha, Jesus, por mais que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. Eu vou estar contigo, a gente está junto, eu estou contigo, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, eu não vou te abandonar. Jesus diz: olha, te acalma, Pedro, tu vai me negar e vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não, Senhor, isso aí nem pensar um negócio desse. Não, sabe quando somos tão, até nas nossas orações com Deus, nas nossas conversas com Deus, a gente vai além daquilo que pode ir por falta de conhecimento, por falta de instrução, por falta de vigilância. E Deus conhece, Deus sabe que a gente está falando isso, Ele sabe os nossos limites. Quando a gente se precipita em dizer que vai fazer isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo, mas na hora que a coisa acontece a gente não faz, porque a gente não tem coragem suficiente para fazer coisas relativas à obra de Deus. Esse é o contexto que estamos tratando aqui. E Jesus Cristo, então, diz que ele vai negar. E eles vão, aí já acontece a Santa Ceia, né, o ato da ceia, da Páscoa, e Jesus Cristo participa da ceia, e eles vão para o Monte das Oliveiras, como faziam, com uma certa frequência. Jesus deixa parte dos discípulos aqui no primeiro momento, no primeiro ambiente, sobe com 3 discípulos, e depois deixa esses 3 aqui, sobe sozinho mais acima para orar. Ele fala com o Senhor, ora, fala das suas angústias na condição de homem, do que ele ia passar, e diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu tenho certeza que eu vim aqui para isso, eu sou consciente da minha missão, mas faça-se a tua vontade, que prevaleça a tua vontade. Aquela situação que a gente já sabe. Ele ora ao Senhor e depois ele volta e volta 3 vezes. E nas 3 vezes que ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Ele chama eles e na última vez ele diz: olha, não precisa mais, porque já chegou o momento de eu ser levado, de eu ser preso. E nisso vem chegando Judas e os soldados, as pessoas que iriam prendê-lo, e acontece aquele momento da prisão de Jesus Cristo, e Pedro, impulsivo, puxa a espada e fere alguém. Levam Jesus preso. Até ali Jesus faz o processo de cura, de restaurar o que foi ferido. E Jesus vai preso, e quando ele chega lá, Pedro vai de longe, às escondidas, entra no ambiente lá, e alguém o reconhece. Uma criada diz: olha, tu és um dos deles. Tu és um dos deles. Ele disse: não conheço esse homem, não conheço. Passa um tempo, o outro já fala a mesma coisa: olha, tu és um deles, eu te vi com eles. Ele: não, eu juro que não conheço esse homem. Ele jura que não conhece Jesus. Olha o segundo momento. Depois, isso era noite, alta noite, e fazia frio, e eles estavam ali em outro ambiente, com uma fogueira. Pedro vai para aquele ambiente, Jesus está próximo ali, e alguém diz: tu tem jeito de Galileu, tu fala, parece Galileu, tu és um deles sim. Aí ele levanta em público e diz: não, eu não conheço esse homem, não tenho nenhum contato com ele, eu desconheço, eu nunca vi. Jesus está no mesmo ambiente, dá uma olhada para Pedro, o olhar de Pedro cruza com o de Jesus, e Pedro lembra que Jesus tinha falado: tu me negarás. E disso o galo canta, completa a dose para Pedro. Pedro cai em choro, em pranto. O texto bíblico fala que ele chora amargamente. Falta de vigilância. Mas isso é importante também porque a gente tem não só falta de vigilância, né, como disse antes, mas é também uma amostra da impulsividade, do descontrole, que acaba sendo falta de vigilância também. E agora Pedro chora amargamente, desesperadamente, porque o que eu fiz? E realmente eu dei com a língua nos dentes, no sentido de eu falhei, eu disse que seria uma coisa, mas não fui. Observe que nesse contexto todo aí, 2 pessoas choram muito. Pedro chora muito, arrependido pelo que fez, por ter, de certo modo, ter traído Jesus, ter negado Jesus num momento difícil. Ele não podia fazer muita coisa, ou quase nada, mas ele nega Jesus. E o impactante é que Jesus disse que ele iria negar. Por outro lado, em outro caminho, a gente tem Judas, que traz Jesus, vende Jesus, e quando vê que as coisas não vão andar exatamente como ele queria, não estavam andando como ele queria, como ele pensava que poderia ser, então a coisa ia se complicar, e então ele chora muito, mas ele não chora de arrependimento, ele chora de remorso. Isso é uma grande diferença entre os dois.
entre Pedro e entre Judas. Pedro consegue o perdão porque ele chora e chora com arrependimento, mas Judas não. Ele chora com remorso, ele nem vai atrás do perdão, ele chora com remorso. Isso é importante para a gente perceber o perdão e o não perdão, o arrependimento e o remorso. E Pedro vai embora, desaparece. Mas quando Jesus ressuscita, que as pessoas vão lá no sepulcro para encontrar Jesus, a mensagem é: vão para Jerusalém e avisem Pedro. Pedro deve estar em Jerusalém, porque Cristo queria falar com Pedro, Cristo queria acertar as coisas com Pedro. O processo na vida de Pedro não tinha parado. Cristo não tinha descartado Pedro porque ele negou. Não, eu ainda quero investir nele, eu acredito nele, eu estou investindo nele por 3 anos, não é agora com essa situação que eu já imaginava que iria acontecer, que eu vou largar ele. Não, eu preciso conversar com ele, acertar as coisas com ele, porque eu investi nele e não vou jogar fora o meu investimento. Eu sei que é investimento com retorno. É retorno garantido. Eu sei que tem retorno. Pedro estava longe de Jerusalém, cerca de 100 quilômetros. E o ambiente era tenso, morte de Jesus, a circunstância que ele foi preso, ele foi acusado de ser agitador. Então Roma, os religiosos judeus, todo aquele ambiente estava muito tenso. E Jesus ressuscita e procura Pedro. Jesus prepara Pedro para viver uma situação adiante, investe em Pedro. Jesus prepara Pedro, mas o Pedro nem percebe que ele está sendo preparado. Às vezes acontece com a gente. Aliás, sempre acontece com a gente. Deus está nos preparando, mas a gente às vezes não percebe, ou quase sempre não percebe que Deus está nos preparando, moldando a gente, fazendo alguma coisa. E Deus quer alguma coisa mais adiante com a gente, nos prepara para uma situação diferente. A gente às vezes se prende naquele momento ali. Às vezes, como professor, eu me prendo naquele momento ali, simplesmente ali, a classe, a revista é a Bíblia, a classe, a revista é a Bíblia, e eu não consigo perceber que as situações que eu posso estar vivendo, elas podem estar me preparando para um momento mais adiante. E às vezes eu me desespero, eu quero largar, eu quero deixar, eu quero abandonar, mas Deus pode estar me preparando para um momento mais adiante, para uma situação diferente, que eu tenho que fazer uma coisa que Ele me escolheu para isso. Isso acontece com a gente. Quando a gente consegue perceber, a gente consegue ficar ao sabor da vontade de Deus. Aí as coisas fluem com mais tranquilidade, com mais facilidade. Por quê? Porque nós deixamos acontecer de acordo com aquilo que Deus quer. Nós não esperneamos por desconhecer, por ficar com medo. A gente fica mais tranquilo, confiando, até chegar ao ponto de, dependendo da confiança, até, diria que, fazendo uma analogia, andar sobre as águas. O nosso próximo tópico, o segundo tópico, ele vai falar sobre Pedro após o Pentecostes. Esse era o Pedro antes do Pentecostes, antes do dia de Pentecostes. Agora Pedro após o Pentecostes. Pedro foi batizado no Espírito Santo. Pedro foi revestido de poder. E revestimento é para todos. Revestimento é para todos. É para todo mundo. É para todos os crentes. Todos têm esse direito de ser revestido de poder. Todos têm devem ter essa procura acerca disso. Jesus Cristo, quando ressuscita, já falei que ele vai falar para Pedro, ele vai falar para mandar mensagem para Pedro dizendo que Jesus ele quer encontrá-lo. Ele não pode ficar fora desse encontro. E ele diz, estando já em Jerusalém, dizendo: olha, fiquem em Jerusalém, como Jesus Cristo vai ser assunto aos céus. Fiquem em Jerusalém, perseverem, fiquem aqui, porque vocês serão revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse é o versículo bíblico lá de Atos. Então eles deveriam ficar em Jerusalém porque tinha a promessa de ser revestido de poder, de receber poder. Mas para quê? Para divulgar o reino de Deus. Porque eles foram chamados para isso, para serem divulgadores do reino de Deus. Eles tinham que estar preparados. Eles tinham um certo conhecimento? Tinham sim. Passaram 3 anos com Jesus, vendo e vivendo, fazendo coisas com Jesus, fazendo milagres, situações interessantíssimas. Mas agora eles precisam desenvolver o trabalho sem Jesus. E eles precisavam estar revestidos de poder. Não que antes não precisassem, mas eles tinham Jesus que, de certo modo, direcionava as coisas. Agora eles precisam de um revestimento, uma capacitação. Jesus Cristo foi capacitado, recebeu esse revestimento, digamos assim, quando foi batizado, que ele é batizado em águas por João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele e o Pai confirma: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ali aparece a Trindade, Cristo, o Espírito Santo em forma de pomba e o próprio Deus falando. Então,
discípulos agora precisavam ser revestidos para desenvolver a sua missão, a sua função, o seu trabalho de divulgação do reino de Deus. Eles ficaram ali, naquele lugar, e eram cerca de 120 crentes, os 11, porque não mais 12, um já tinha morrido, que era Judas, agora eram os 11, e com mais alguns crentes dava em torno de 120 pessoas. E ele chega então no dia de Pentecostes, uma festa judaica, chega então o Espírito Santo para eles, chega esse revestimento de poder para eles. E eles começaram a falar em línguas diferentes, e o texto fala em Atos de línguas repartidas como que de fogo sobre cada um. Observe que é sobre cada um, não era uma língua que estava sobre todo mundo, era uma língua para cada um, sobre as pessoas, sobre cada um deles. Ou seja, era uma experiência muito pessoal, muito própria de cada um. A experiência de revestimento de poder é uma experiência própria, pessoal, muito minha, muito sua, muito de cada um de nós. E as pessoas não têm a mesma experiência exatamente. O centro da experiência é a mesma, porque é o revestimento de poder. Mas como acontece para um e para outro, é diferente. As línguas eram repartidas como que de fogo, eram vistas assim, e sobre cada pessoa. Então, experiências pessoais, experiências próprias, vivência, momentos próprios, essa experiência do revestimento do poder de Deus, do Espírito Santo. E as pessoas começaram a pensar que eles estavam bêbados, porque isso era 9 da manhã, era de manhã, mas Pedro levanta, agora revestido de poder, não era mais aquele Pedro de antes, impulsivo, tá? Agora um Pedro que já está sendo tratado por Deus, mas ainda não teve aquele encontro que Jesus queria ter com ele, que ia ser o principal encontro, que ia ser, eu diria, o encontro que ia definir as coisas, em termos de fechar acordo de Jesus com ele e dele com Jesus. Ele se levanta na sua característica própria de liderança e vai falar ao público. Ele diz lá o que está no nosso texto áureo. Ele diz, Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Agora ele vai falar, vai explicar aquilo ali, e ele vai aproveitar para pregar. E a gente tem a pregação de Pedro, que trouxe cerca de 3.000 pessoas a Cristo. A pregação era tão impactante que as pessoas perguntavam, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que fazer para reverter esse negócio que tu falou aí? Aí por quê? O que é que Pedro dizia? Pedro dizia que eles tinham crucificado a Cristo, de certo modo eles tinham crucificado a Cristo, eles eram culpados da morte de Cristo, e ele foi o primeiro a dizer quem Cristo era, ele foi falar do nascimento de Jesus, da vida dele em Nazaré, e do que ele veio fazer, e ele sempre citando, fazendo referências do Antigo Testamento, do Pentateuco, que eles conheciam muito bem, e dos profetas. Então o povo foi confrontado pela pregação de Pedro. Pedro confronta as pessoas por meio da pregação, porque o evangelho, eu sempre digo, confronta. Ele chega e diz o que realmente é para quem precisa ouvir. Essa pregação era uma pregação cristocêntrica. Ele não falava de outras coisas, ele não falava dele mesmo, ele não falava das situações políticas que eles estavam vivendo, domínio de Roma ou coisa parecida. Ele não falava do sistema religioso exatamente, não, ele não falava disso não. Ele falava sobre Cristo, que Cristo era o Salvador, que Cristo tinha sido crucificado e que ele era o prometido de Deus, e que aquilo que estava acontecendo, aquele evento ali no Pentecostes, era a promessa de Joel se cumprindo, Joel capítulo 2, se cumprindo naqueles dias. E ele fala agora sobre Cristo e sobre a responsabilidade que as pessoas tinham em ter participado ativamente da morte de Cristo, de crucificado a Cristo. É claro que ele veio para isso, mas ele coloca essa situação porque, mesmo assim, eles participaram da morte de alguém, de um justo, e eles sabiam que ele era justo, mas foram induzidos pelos religiosos. A gente pode observar aqui uma coisa bem interessante, é que, além dele falar, Pedro falar da vida de Jesus, e eles conheciam, ele falou também da morte de Jesus, do que ela representava. Jesus veio para morrer, como já falei, a gente já sabe disso, mas isso não libera os judeus da culpa de tê-lo matado. Não, isso não libera eles da culpa de ter matado Jesus Cristo. Mas a mensagem de Pedro, com base nisso que eu falei, na vida de Jesus, na morte de Jesus, a mensagem de Pedro foi uma mensagem cristocêntrica. Não apesar disso, mas a mensagem
falando desse assunto de Cristo, é uma mensagem cristocêntrica. E é assim que tem que ser a mensagem. A pregação tem que ser cristocêntrica. O centro tem que ser Cristo e não o pregador, não a vida do pregador, não as experiências do pregador, não as questões políticas do país, as questões religiosas ou qualquer outras questões, não. A pregação é Cristo, o foco é Cristo, o alvo é Cristo. A pregação tem que ser cristocêntrica. Cristo é o centro da pregação. Mas também a pregação de Pedro foi uma pregação eficaz. E por que a pregação é eficaz? Porque os judeus compungidos, os judeus sentindo a responsabilidade, eles até perguntavam a respeito do que eles deveriam fazer. O que a gente tem que fazer? Já que a gente está nessa situação toda que tu mostrou pra gente, esta é a nossa situação, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que reagir como? Qual deve ser nosso comportamento para mudar tudo isso? Ou seja, o que é que eu faço para aceitar esse Cristo? O que é que eu faço para virar cristão? Eu não usava esse termo não existia ainda. Mas o que é que eu faço para mudar as coisas? Para mudar tudo isso? O Espírito Santo trabalhando ali, o Espírito Santo agindo nos corações e por meio da fé que foi dada por Deus, gerada naquelas pessoas por Deus. Porque a salvação não vem de nós, a fé é fundamental para a salvação e ela não vem de nós, ela é dom de Deus. Um outro ponto interessante da pregação de Pedro é que ela é uma pregação clara. A gente tem aqui no nosso comentário da lição, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus para que recebam o dom do Espírito Santo. É uma pregação direta. O que Pedro dizia? Vocês têm que se arrepender. Ele conclui sua pregação dizendo, vocês têm que se arrepender para que vocês recebam o dom do Espírito Santo, sejam batizados em nome de Jesus. Vocês têm que fazer o quê? Se arrepender. Para que sejam batizados e a coisa mude favorável para o lado de vocês. É isso que tem que ser feito. Simples assim. Este é o evangelho direto, cristocêntrico, eficaz e claro. É importante a gente perceber que o amor de Deus, ele é incondicional. A gente não pode esquecer isso. O amor de Deus é incondicional. E isso é muito bom. É gostoso de ouvir. Mas a gente também tem que entender, não pode esquecer, que o perdão de Deus, por outro lado, é condicional. Ele diz, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que se arrepender. Mas Jesus não me ama? Deus não me ama? Não sou obra das mãos de Deus? Não sou filho de Deus? Até a página 2. Até o fim da página 1, digamos assim. Aí é o que todos pensam. Quando começa a observação mais específica, a gente vai ver que não. Ser filho de Deus implica em muito mais coisas. O amor de Deus, sim, é incondicional. Ele ama todo mundo, mas o perdão não. O perdão, ele é condicional. Quem é que recebe perdão? Quem se arrepende. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus para receberem o dom do Espírito Santo. Precisa de arrependimento para ter o perdão de Deus. É necessário ter arrependimento. Nosso próximo subtópico vai falar sobre Pedro e a cura do coxo. Pedro estava revestido de poder. Tinha recebido o revestimento de poder. E estava pregando. Na sua pregação, cerca de 3.000 almas vieram a Cristo. Grande pregação. E agora eles estavam entrando no templo, saindo do templo, e acham na porta do templo alguém pedindo esmola. Um paralítico, um coxo. E aquela pessoa obviamente pede a esmola, mas eles dizem, nós não vamos te dar esmola, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Esse era o Pedro agora revestido de poder. Era o Pedro pós-Pentecostes. É o nosso segundo objetivo. O impacto do batismo, o impacto do Pentecostes, o impacto do revestimento de poder no caráter do apóstolo Pedro. Agora ele dizia, levanta e anda em nome de Jesus. Ele curava pessoas, ele pregava e ganhava. Esse termo ganhar é um pouco, não explica bem, mas cerca de 3.000 pessoas vieram a Cristo em uma única pregação, em sua primeira pregação, depois do revestimento de poder. Para você perceber, para que nós percebamos a importância do revestimento de poder, para que eu perceba isso na minha vida, e para que você, professor, perceba isso na sua vida, a importância do revestimento de poder como professor da escola dominical, na condição de professor da escola dominical.
a importância do revestimento de poder para você na condição de aluno da escola dominical. O que você pode fazer, o quanto você pode aprender, o quanto você pode contribuir, com o quanto você pode contribuir na obra de Deus. A importância do revestimento de poder para você que é coordenador da escola dominical, que é superintendente da escola dominical, o quanto isso pode ser importante para você. Pode contar positivamente no trabalho que você vai desenvolver na obra do Senhor. A gente tem ainda aqui o nosso terceiro subtópico. E o terceiro subtópico, ele fala Pedro avivado em outras ocasiões. Não, essa não foi a única situação em que Pedro se colocou, se mostrou, se posicionou como alguém que estava revestido de poder e desenvolveu a obra de Deus. Não, a partir daí, em outros momentos, Pedro apresenta comportamento de quem está revestido de poder, revestimento que traz autoridade, revestimento que tira o medo, que faz perder o medo. E medo era uma coisa comum naquela época porque a situação era tensa para quem era seguidor de Cristo, estava envolvido vamos dizer assim, naquela parceria com Cristo e o próprio Cristo foi crucificado. Então quem estivesse próximo dele ficava em estado de tensão, porque qual será o próximo passo das autoridades romanas ou das autoridades religiosas judaicas? Então é tudo muito tenso, mas revestido de poder, eles agora tinham coragem para falar, para pregar, para desenvolver, para fazer o que tinham que fazer. O revestimento de poder tira o medo. Eu preciso compreender isso. Nós precisamos compreender isso com clareza, para perceber o quanto é importante esse revestimento de poder, esse avivamento, esse estado, essa vida de avivamento. Então, mais uma vez, Pedro pregando, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. A mensagem dos apóstolos, lá em Atos capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. E outras situações que ocorreram. Pedro e João foram presos e quando estavam presos eles oraram e o lugar onde eles estavam presos balança de tanta ação de Deus, de tanto, vamos dizer assim, poder, porque eles estavam revestidos de poder, eles estavam próximos, íntimos, ligados, envolvidos com Deus, comprometidos com Deus e, como disse, o revestimento de poder tira o medo. Indo adiante, temos nosso próximo tópico, que é o tópico 3, e ele trata sobre a igreja de hoje e o avivamento de Pentecostes. A igreja de hoje. Falamos de Pedro no primeiro momento, Pedro na condição de antes do Pentecostes, Pedro depois do Pentecostes, depois do revestimento de poder, e agora vamos falar da igreja de hoje e o avivamento de Pentecostes. Pentecostes por quê? Porque o revestimento de poder, o Espírito Santo veio para eles quando o povo de Israel, o povo judeu, comemorava a festa de Pentecostes. Foi exatamente nesse dia, por isso fala-se Pentecostes, porque foi tudo no mesmo dia. É a grande referência para a descida do Espírito Santo. A gente tem aqui uma condição interessante para ser observada, exatamente no nosso primeiro subtópico, que é a igreja atual e o Pentecostes. É preciso a gente perceber, a gente entender que o avivamento é promessa. É promessa de Deus. É promessa. Para nós, Pedro fala isso na pregação dele. Isso que vocês estão vendo, que o derramamento de poder lá do profeta Joel, da promessa de Joel, da profecia de Joel, isso que vocês viram aqui, é para nós, é para nossos filhos, é para vocês e para todos quanto o nosso Senhor chamar. É para todo mundo, é para todo crente. Por isso, o avivamento é promessa de Deus. O revestimento de poder é promessa de Deus. Avivamento é necessidade. Avivamento é necessidade na vida do crente. Na minha vida é necessidade. Na sua vida como professor é necessidade. Na sua vida como aluno é necessidade. Na sua vida como superintendente, como coordenador da escola dominical é necessidade. Por que é necessidade? Porque tira o medo que porventura tenhamos, nos impulsiona, nos faz ir para cima para fazer o que temos que fazer, nos dá direcionamento, nos capacita, nos dá autoridade, nos dá sabedoria. O Espírito Santo tem várias simbologias, vamos dizer assim. Ele é citado como pomba, citado como fogo, como água,
E no caso de ser citado como água, imagine uma terra seca, uma terra onde há muito tempo não tem água, não chove, não tem água. Joga uma água naquela terra seca, aquela terra vai absorver a água com avidez, como que sedenta. O que está plantado ali morreu se não teve água. Mas se tiver água, o que está plantado ali vai brotar, vai sair. Imagina pode ser na cidade, pode ser no campo, uma região de grama ou de pasto, em período de muita seca, de muito sol, aquele verde desaparece. Mas quando vem as primeiras chuvas, aquele verde floresce, ou melhor, aquele verde se destaca, vem, cresce e aparece para todo mundo, aparece em todos os ambientes. Ele é perceptível, ele é enxergado, ele é vivido, ele é sentido. O cheiro da terra molhada, tudo aquilo é influenciado pela água. Então a água muda, o Espírito Santo muda, traz nova aparência, traz nova cara, traz novo visual em tudo, na pessoa, no que está fazendo, no trabalho, no projeto. Ele muda as coisas. A igreja atual e o Pentecostes. Nós vivemos num tempo em que a necessidade de um grande avivamento é imensa. Um tempo em que tudo está, de certo modo, dominado por situações variadas, dominado por mídia que traz informações demais para gente de pouca idade, ou uma enxurrada de informações que se tornam até desnecessárias ou até prejudiciais, e não só mídia, tantas outras situações que ocorrem, e até dentro das próprias igrejas, das próprias denominações, vamos dizer assim, e em outros lugares, tanto dentro quanto fora da igreja. É uma situação de carência de avivamento imensa. Esse avivamento começa dentro da igreja e se expande. Ele vai para fora, para a rua da igreja, para o bairro, para a cidade, para o estado, para o país, para o continente, para o mundo todo. Ele começa comigo, com as pessoas, com você, com as pessoas que sentem a necessidade, que percebem a necessidade, a carência, percebem a crise e assim vão buscar, vão procurar, vão pedir a Deus, vão arrumar o altar, como fez Elias, para que Deus derrame o fogo, o avivamento. Nós não produzimos avivamento. Nós não produzimos avivamento. Nós apenas preparamos, pedimos, chamamos Deus para a situação, pedimos que Deus intervenha, porque sentimos a necessidade disso. Mas Deus é que manda o avivamento. Então nós não fazemos avivamento. Aí quando dizemos que estamos fazendo uma tarde de avivamento, um culto de avivamento, depois que aquela reunião termina, o que sobra? O que acontece? Só cinzas? Só sobram cinzas? Porque nós não fazemos avivamento. Quem faz é o Senhor, quem faz é Deus. Nós apenas preparamos para Ele fazer. Preparamos o ambiente e Ele derrama a água, derrama o fogo. Ele nos reveste de poder e não nós que nos revestimos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja imparável. Ninguém para. Parece uma frase um pouco arrumada, mas não é. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é imparável. Agora, quer ver essa igreja parar? O que é que para essa igreja cheia do Espírito Santo? Há alguma coisa que possa parar uma igreja? O pecado. O pecado pode parar a igreja. Essa igreja que é imparável pode ser parada pelo pecado. É importante a gente ter essa percepção. O maior inimigo do crente é o pecado. É o pecado. Ele separa o homem de Deus. No segundo subtópico nós temos tempos de multiplicação da iniquidade. É isso que eu falei no tópico anterior. Estamos vivendo um tempo em que a iniquidade se prolifera de uma forma assustadora, multiplica muito, tem tanta coisa, tem tanta iniquidade, vamos dizer assim, nova, que a gente fica pensando como isso é possível. Eu nunca vi isso. É um tipo de coisa que eu nunca presenciei, jamais imaginei que isso aconteceria, que isso seria possível. Mas é possível, acontece, está acontecendo. Então, vivemos tempos de multiplicação da iniquidade. Será esta época de multiplicação de iniquidade será uma época marcada
uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. As pessoas trocando Deus por qualquer coisa. Crentes trocando Deus por qualquer coisa. As ofertas para as pessoas que se dizem crentes, cristãs, são grandes. As propostas são interessantes. E muita gente tem dificuldade para dizer não. E até quer transformar tudo isso, a vida cristã, em uma vida de evangélico. Porque parece ser muito mais fácil, muito mais adaptável ser evangélico do que ser cristão. Porque cristão puxa muito para o autêntico, para o cumprimento dos mandamentos do Senhor, a vivência com Deus. E o evangélico não, é mais razoável, é mais tranquilo, é mais aceitável, é mais social. Por isso que eu falei antes também. Só uma coisa pode parar a igreja. O quê? Pecado. E ele vem se infiltrando na igreja, ele vem sendo trazido para dentro da igreja, vem influenciando crentes que vêm vivendo vidas diferentes, vidas duplas, vidas diferentes. Isso precisa mudar. Enquanto isso não mudar, não tem avivamento. Os crentes são aqueles que sentem a crise e eles pedem para Deus avivamento. A mensagem para o avivamento é uma mensagem simples. É a mensagem de Pedro lá na sua pregação depois que foi revestido de poder. A mensagem é: arrependei-vos. Parem de fazer isso. Mudem o comportamento de vocês que conhecem. Mudem. Não dá para vocês mudarem um bairro, uma cidade, sem antes vocês mudarem. Pedirem a Deus misericórdia, entender a necessidade de crise. A necessidade, a crise. E a palavra, vamos dizer assim, de ordem para o avivamento é arrependimento. Arrependei-vos. Um ponto interessante que a gente tem aqui, e que a gente às vezes faz, não só às vezes, faz com uma certa frequência, muita gente faz com muita frequência, ter em mente a ideia de quando vai na igreja para buscar a bênção. Eu vou buscar a minha bênção. Ou então, venha para a igreja buscar a sua bênção. Ou você não veio buscar a sua bênção, você perdeu sua bênção. Não, eu vou buscar a minha bênção. Não. É preciso pensar de outro jeito. Eu vou para a igreja buscar a minha bênção? Vou atrás de bênção? Ou eu vou para a igreja porque eu preciso ir para a igreja, porque Deus na minha vida é prioridade, porque eu tenho sede de Deus? Por que eu vou para lá? Quem vai para a igreja atrás de bênção, procurando bênção, não percebe crise, não sente crise de esfriamento, que precisa ter avivamento. Não, ele quer bênção, ele vai estar atrás de bênção. Mas agora, se eu vou para a igreja porque Deus é prioridade na minha vida, porque eu tenho sede de Deus, aí sim eu consigo perceber, eu tenho mais facilidade para perceber a crise e a necessidade de avivamento. Principalmente na minha vida. O nosso terceiro subtópico, ele vai trazer o seguinte: a igreja será arrebatada. Que igreja será arrebatada? Qual igreja? Aquela igreja que é avivada. Temos a igreja, ou melhor, como costumamos dizer, igreja, e aqui eu não falo instituição, prédio, coisa assim, temos o grupo, e por mais estranho ou duro que possa parecer, eu vou dizer, dentro daquele grupo tem outro grupo, que é o que chamamos realmente de igreja, e aí é a igreja que vai ser arrebatada, que está preocupada com Deus, preocupada em ter o melhor de Deus, no sentido de ter relacionamento com Deus, que sente necessidade de Deus, que Deus é prioridade na vida. Isso é fundamental para ter relacionamento com Deus, ver Deus como prioridade. Eu preciso ter Deus como prioridade na minha vida para ter um relacionamento com Ele. Se Ele não for prioridade, outra coisa vai ser prioridade. Lutero, no século XVI, ele chega a dizer o seguinte: o homem é um animal. Ele chama de besta, é o termo da época, no sentido de ser um animal. E esse animal ele é montado ou pelo diabo ou por Deus. O que é que ele vai fazer? O que é que o homem vai fazer sendo montado pelo diabo? O que é que o homem vai fazer sendo montado por Deus? Esse é o homem. A igreja avivada é aquela que vai ser arrebatada. A outra, a que não é avivada, a que não está nem aí, que só vai atrás de bênção, é aquela que não vai ser arrebatada. Portanto, eu luto, e você também luta e deve lutar todo dia. Você é aluno, você é professor, você é coordenador, você é superintendente,
ou que não se enquadra em nenhuma das situações, mas está vendo esse vídeo, precisamos lutar todos os dias para nos enquadrarmos na igreja avivada, que vai ser arrebatada. E ele traz aqui uma comparação, uma analogia, a igreja avivada com as 10 virgens. Ele diz, as 5 prudentes traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo, que estão sempre preparadas, com as lâmpadas acesas, com óleo, para qualquer momento, para que a qualquer momento, quando disserem aí vem o noivo, elas entram, elas participam do evento, porque estão preparadas. A igreja avivada é a que vai ser arrebatada, é a que vai estar com o Senhor. Nós ficamos por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. E peço a você que procure mais informações, procure mais base, leia a revista, releia, leia de novo, leia outra vez. Faça anotações, leia as referências bíblicas, leia o capítulo, se possível, leia o capítulo. Procure fazer que seja possível isso. Leia o capítulo de Atos, o capítulo 2 de Atos. Isso vai lhe dar um suporte maior para ter uma melhor ministração, uma melhor aula na escola dominical sobre esta 6ª lição que fala sobre o avivamento no ministério de Pedro. Obrigado, muito obrigado.